Fala, investidor, quanto é que você teria que investir em Taesa para ter uma renda mensal de R$ 1.000 ao longo dos próximos 12 meses? Bom, é isso que eu vou te responder nesse vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês de maneira bastante simples como é que você pode fazer uma estimativa de dividendos de qualquer ativo na bolsa para o próximo ano, tá? E ao longo desse vídeo a gente vai abordar dois aspectos principais muito importantes para o investidor de longo prazo, tá? O primeiro deles, pessoal, é quais são as características necessárias para você identificar uma ação boa pagadora de dividendo para compor a sua carteira previdenciária. E o segundo ponto muito importante também, como é que o fator Yield on Cost ele funciona acelerando sua rentabilidade no longo prazo. No final desse vídeo eu vou falar para vocês qual que é o meu preço médio em Taesa, tá? Ou seja, quanto é que eu estou recebendo de dividendos em função do preço que eu de fato paguei nesse ativo. Pessoal, se esse vídeo te ajudar, ele fizer sentido para você, ele auxiliar sua tomada de decisão, eu peço que você colabore com o canal deixando o seu like e se inscrevendo para acompanhar o nosso conteúdo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, então, dando início aqui ao nosso vídeo, né, o que você tem que buscar, o que você tem que procurar numa ação para saber se ela tem condições aí de ser uma boa pagadora de dividendos para a sua carteira, tá? Vamos lá, pessoal, a gente sabe que muitas ações elas são cíclicas e elas reagem muito aos ciclos de mercado. Algumas reagem mais e outras reagem menos. Mas para você que busca perenidade, estabilidade e dividendos crescentes, é importante que você busque também empresas que tenham uma lucratividade que seja estável e preferencialmente crescente, tá? Então, o primeiro ponto é justamente esse. A empresa para pagar dividendos ela tem que ser lucrativa, então uma empresa que reporta prejuízos sucessivos, ou então uma empresa que no ano reporta um lucro absurdamente alto e no outro ano o lucro vem muito baixo, então essas empresas elas não têm condições de ser uma pagadora de dividendos sólida no longo prazo, né? Porque elas sofrem muito mais com ciclos econômicos. Então tem que buscar primeiramente, pessoal, empresas que sejam lucrativas, tá? A segunda característica que você tem que buscar, pessoal, é justamente empresas que reportem um elevado payout. O payout é a parcela do lucro que é utilizada para remunerar o acionista, seja na forma de dividendos ou na forma de juros sobre capital próprio, tá? Então, empresas com um payout muito baixo, de 25%, elas tendem a não ser boas pagadoras de dividendos. Entretanto, empresas com payout acima de 50% tendem a remunerar muito bem os seus acionistas, como a gente vai ver analisando ali o payout da Taesa. É importante ressaltar, pessoal, que as empresas elas podem escolher pagar um pouco menos de dividendos durante um período de tempo se ela estiver focando em crescimento, tá? Então isso daí pode fazer sentido para uma carteira de investimentos de longo prazo, sacrificar um pouco os dividendos atuais para um crescimento de dividendos no futuro. Entretanto, ações mais defensivas de setores perenes, que já são muito grandes como a Taesa, elas não têm uma perspectiva assim tão grande de crescimento, então é muito mais fácil para elas se tornar uma boa pagadora de dividendos. O terceiro ponto que você tem que olhar, que você tem que ficar bastante cauteloso, pessoal, é o nível de endividamento da empresa, tá? Então, se a empresa ela está com endividamento muito elevado, ela dificilmente vai se tornar uma boa pagadora de dividendos no longo prazo, porque para uma empresa é muito mais importante, muito mais saudável ela utilizar a parte dos lucros para controlar sua dívida do que de fato remunerar o acionista. A gente vai perceber que as empresas do segmento de transmissão elas conseguem trabalhar com alavancagem ok, né, com nível de dívida ok, e mesmo assim remunerar muito bem o acionista, justamente porque elas têm uma previsibilidade muito maior na receita, como nós vamos ver aqui ao longo desse vídeo. Agora, pessoal, relacionado ao setor, existe um setor específico que paga melhores dividendos? Bom, pessoal, eu acho que isso não chega a ser uma verdade absoluta, tá? Então eu trouxe alguns exemplos aqui para comprovar o que eu estou falando para vocês. Hoje em dia a gente tem uma visão muito positiva a respeito de ações do setor bancário e do setor elétrico, porque são boas pagadoras de dividendos. E muitas vezes, né, o investidor ele despreza empresas de outro setor por serem menos perenes, terem menos previsibilidade na receita. Mas ao fazer um comparativo aqui, a gente percebe que algumas empresas do setor elétrico, como a Equatorial e a Alupar, e algumas empresas do setor bancário, como o BTG e o Banco Pan, eles não foram boas pagadoras de dividendos nos últimos anos. Pagaram muito pouco para o seu acionista. Não porque não tiveram lucro, porque essas empresas tiveram muito lucro nos últimos 5 anos. Entretanto, o payout delas é muito pequeno. E dessa forma, o seu acionista acabou sendo muito mal remunerado com o pagamento de proventos. Já essas outras empresas aqui em verde, pessoal, são empresas que não são de setores tão perenes, mas se constituíram como excelentes pagadoras de dividendos nos últimos 5 anos. E destaco aqui a Metallev e a Graziotin como excelentes pagadoras de dividendos nos últimos 10 anos. Então, empresas que não são de setores perenes, mas que têm um nível de qualidade extremamente elevado e permitem uma remuneração através de uma renda passiva crescente para os seus acionistas. Então, é lógico que você tem que dar uma preferência maior para o setor elétrico e bancário, porque são, sim, empresas mais seguras de setores mais perenes, mas
mas não desconsidere totalmente as empresas de outros setores, porque elas podem sim se constituir como uma excelente surpresa aí para a sua carteira de investimento. Pessoal, para a gente conseguir realizar o nosso estudo, a gente precisa basicamente de duas informações vitais aqui para que a gente possa saber quanto que a gente vai receber nos próximos 12 meses da Taesa, tá? A primeira informação, pessoal, é o lucro líquido. Quanto que vai ficar o lucro líquido da Taesa nos próximos 12 meses? E a segunda informação essencial também é saber quanto que ela vai realizar de payout, ou seja, qual a porcentagem do lucro líquido que ela vai repassar na forma de dividendos para o acionista. Então, pessoal, essas informações não são algo que nós podemos cravar, mas nós podemos fazer uma média aqui histórica e saber quanto mais ou menos nós podemos projetar para os próximos 12 meses. Pessoal, a gente percebe aqui que a Taesa ela tem uma lucratividade muito estável, pessoal, muito estável. Tá vendo que ela não oscila muito nem para cima e nem para baixo, tá? Entretanto, a partir do ano de 2020, ela começa a alcançar o patamar aqui de 2,2 bilhões de lucro líquido, tá? Isso aqui foi muito beneficiado aqui pela alta do IGPM, eu fiz um outro vídeo aqui no canal, onde eu detalho um pouco mais sobre isso. Entretanto, a partir de 2022, alguns projetos da empresa, 5 projetos vão ficar prontos, gerando maior RAP para ela, receita anual permitida. O que me leva a crer, tá, que a Taesa ela tem condições mínimas aqui de manter pelo menos 2,2 bilhões de lucro líquido. E quando a gente olha para o payout histórico da Taesa, a gente verifica que até o ano de 2017 ela pagava mais de 90% de payout. Então ela praticamente distribuía todo o lucro líquido dela para o seu investidor. Então, uma excelente pagadora de dividendos. Quando chegou aqui em 2020, ela reduziu um pouco o payout. Entretanto, em 2021, ela já volta a pagar ali 80% para o seu acionista. Tá? Então, a gente vai trabalhar, pessoal, justamente com essa cifra aqui, ó, de 80%. A gente está projetando 2 bilhões de lucro líquido e 80% de payout. Pessoal, vamos lá. Quanto é que eu teria que investir hoje em Taesa para ter essa renda mensal de R$1.000 ao longo dos próximos 12 meses? Bom, vamos partir da premissa básica, que ela vai reportar pelo menos 2 bilhões de lucro no próximo ano. Tá? Então eu estou trabalhando com uma estimativa aqui que eu considero totalmente alcançável por parte da Taesa. Acredito até que deve ficar superior a 2 bilhões. Mas para a gente trabalhar aí com a margem de segurança, né, e ter uma estimativa mais realista, vamos colocar um piso aqui de 2 bilhões para o lucro dela nos próximos 12 meses. Tá? E estou trabalhando também com a hipótese de que ela vai realizar um payout de 80%. E a gente viu que isso aqui é totalmente factível, né? Então ela sempre manteve um payout aí no passado de 90% e agora ela está retomando esse payout de 90%. Mas para critérios também de margem de segurança, vamos trabalhar com um payout aqui de 80%. E nesse caso, pessoal, a parcela do lucro a ser distribuída para os acionistas vai ser de 1 bilhão e 600 milhões, tá? E a gente vai dividir esse valor aqui pelo número de ações disponíveis no mercado. Então isso aqui vai dar um dividendo por ação de R$ 1,55. Entretanto, como a gente está fazendo estudo com a Unity da Taesa, cada unit ela é uma cesta com 3 ações, né? Uma ON e 2 PNs. Então a gente vai multiplicar esse valor aqui por 3 e a gente vai chegar no dividendo por ação de R$ 4,64, tá? Então vamos lá, pessoal. Se a Taesa tiver um lucro líquido de pelo menos 2 bilhões, que é factível, e realizar um payout de 80%, que também é factível, você vai ter pelo menos aqui R$ 4,64 por ação. E nesse caso, pessoal, a gente seguindo todas essas premissas fundamentais aqui de lucro, de payout, de valor a ser distribuído, hoje você teria que investir em Taesa R$ 91.903 para que você conseguisse receber aí R$1.000 por mês ao longo de 12 meses, certo? Então você teria que comprar 2.583 ações, na verdade 2.584, tá? Agora calma lá, pessoal, vamos analisar uma coisa aqui um pouco mais friamente. A gente está trabalhando aqui com a hipótese de que ela vai ficar com lucro de 2 bilhões e vai pagar só um payout de 80%. Mas vamos verificar aqui, e se caso ela reportar o mesmo lucro do ano passado, que ficou em 2,2 bilhões, e realizar um payout de 90%? Quanto é que você teria que ter investido em Taesa para receber essa mesma renda de R$1.000? Então perceba que quanto maior o lucro e quanto maior o payout, menor a quantidade de dinheiro investido na ação para você receber um retorno superior, tá? Então, no caso dela reportar um lucro superior aos 2 bilhões, né, no caso na casa dos 2,2 bi, e ela realizar um payout de 90%, você teria que ter apenas R$ 74.265 investido em Taesa, ou seja, você teria que possuir 2.088 ações. E esse valor aqui, pessoal, pode parecer um sonho muito distante para muita gente, mas eu vou explicar para vocês que não é bem assim, tá? O que é que acontece nas ações, pessoal? Eu vou utilizar agora o meu exemplo pessoal para demonstrar para vocês como é que você consegue de fato ter um retorno muito superior com ações, tá? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora qual que é o meu preço médio nessas ações. Eu printei aqui a tela da corretora, né? E lá na corretora tem cadastrado exatamente ali qual que é o meu custo médio com as ações da Taesa 11, tá vendo aqui, ó, TAI 11. Tá? Então o meu custo médio nessas ações é de R$
R$26,05. Então, pô, pessoal, eu comprei muita Taesa no final de 2018 e ao longo do ano de 2019. Então, eu passei vários meses comprando Taesa nessa faixa de preço, entre R$24,50, R$26, até R$27 eu fiz alguns aportes. Com isso, pessoal, seguindo aquelas nossas premissas básicas, né, de que o lucro vai ficar na casa dos 2 bilhões e o payout vai ser algo na casa dos 80%, né, eu tô tendo um yield on cost, ou seja, o dividend yield que eu tô recebendo em função do preço que eu paguei na ação, sendo que o meu custo médio hoje é R$26,05, eu tô recebendo um dividend yield hoje de 17,8%, contra uma Selic que está em 13,75%. Então, olha só, pessoal, o que acontece ao longo do tempo, por que o acionista ele consegue enriquecer mais rápido investindo em ações? Justamente porque as boas ações elas tendem a apresentar um crescimento na sua lucratividade. Mas isso não acontece, pessoal, da noite para o dia, tá? Olha só quanto tempo que os lucros da Taesa permaneceram lateralizados. E a gente percebe que a Taesa ficou lateralizada aqui, pessoal, por praticamente aqui, 8 anos. E depois disso ela começa a reportar uma lucratividade absurdamente alta. Com isso, pessoal, o dividendo dela acabou subindo bastante. Não porque ela aumentou o payout, porque na verdade ela diminuiu, mas sim porque o lucro cresceu tanto que o dividend yield pago por ação cresceu bastante também. Então, enquanto hoje eu tenho uma taxa Selic pagando 13,75% ao ano, eu vou receber de dividendos da Taesa no próximo ano algo próximo a 18%, tá? Então, comprei lá atrás, em 2018, em 2019, e estou carregando até os dias de hoje. Não pretendo me desfazer da ação porque ela é uma máquina de gerar valor, né, pessoal? Então, paguei só 26,05, vou receber 4,64, isso com as premissas mais básicas aqui, né? Se ela aumentar o lucro ou se ela aumentar o payout, então esse dividend de hoje aqui com certeza vai ser muito superior. Bom, meu amigo, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, eu peço que você deixe o seu like para fortalecer o canal e até o próximo vídeo.